Boa tarde, Eduardo. Tudo bem? Tudo bem. Eu s- Oi, Daniela, me fala uma coisa. Eu mandei o meu vídeo, Ah, aí me explica, tu vai rodar o vídeo ali, ou eu tenho que rodar daqui? não, não, eu coloco para Ah, rodar. ótimo. Fique Então, tranquilo. eu vou só assistir e dar minhas contribuições quando for o caso, né? É, Ótimo. nós temos a moderadora, a Uhum, professora Patrícia, que eu acredito que daqui a pouquinho ela entre. E aí o pessoal pode dar contribuições, fazer algumas perguntas, uhum. né? Eu só vou confirmar com ela se ela quer que seja após a apresentação do vídeo ou somente no final, tá bom? E como é que está a ordem de apresentação? O seu é o último, O meu é Eduardo. o último, né? Tá ok. É, Não, tá, beleza, então. tá? Mas fique tranquilo, é bem tranquilo. É que a gente fica ansioso, né? É verdade, não tem como. Você está sozinho no artigo. É, não, na realidade, é que ali Ah, foi uma falha, é porque tem eu, a professora Nete e o Cleidson. Eu hum. acho que na hora de colocar, faltou eu inserir. Às vezes eu me atrapalho com essa coisa aí, mas são três pessoas ali no artigo. Ah, tá. Não, mas fica tranquilo, que Uhum. é bem sossegado, já o pessoal comenta. Aí é legal você ter, de repente, um bloquinho de notas para você Não, anotar as tá, eu tenho um papelzinho contribuições, aqui, com uma assim. caneta aqui para. Mas é tudo, o pessoal, tudo bem tranquilo mesmo, Tá, ok, tá bom? Só tá vou jóia. aguardar o pessoal entrar, às 16 horas Não, nós começamos. combinado.
Olá, Eduardo. Olá, Eduardo, desculpa. Oscar, tudo bem? Boa tarde. Eu acho que o Caio ainda não conseguiu completar o acesso dele, não. É, Oscar, do segundo artigo. Só para avisá-los, a professora moderadora, a professora Patrícia, nós vamos aguardar até às 16h05. Ela não entrando, nós iniciamos, tá bom? Combinado. Qualquer coisa eu posso ajudar nessa parte de moderação aí. Ah, obrigada, Eduardo. Tá? Muito obrigada. Tá. Boa tarde, Xênia, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Nós estamos aguardando a professora moderadora. Vamos aguardar até às 16h05, tá? Ela não entrando, nós iniciamos a sessão, tá bom? Tá ok. Boa tarde, Boa tarde, Oscar, Boa tudo tarde. bem? tudo bom? Nós vamos aguardar só até às 16h05, a moderadora não entrando, nós iniciamos, tá Tá. bom? Você pode me explicar como que vai ser? Porque eu gravei o vídeo e coloquei lá. Isso, Ah, aí o vídeo vai ah, passar e a gente vai debater depois, é isso? Ah, isso. tá. Então eu não Nós tenho que temos. apresentar agora.
É só o vídeo que vai Não, passar. só o Então, bom, vídeo. tá Aí ok. depois nós discutimos um pouquinho, são 8 minutos de discussão, Tá, e aí no final tem mais outros 22 minutinhos, caso ainda tenha algo a ser comentado e tudo mais, tá bom? ok, muito obrigado. Por nada. Bom, boa tarde a todos. Eu sou a Daniele, sou mestranda da Uninove, da Universidade 9 de Julho, aqui no estado de São Paulo. E eu estou como líder de sessão, estarei como moderadora com vocês também. Eu vou colocar os vídeos, então nós começaremos pelo da Xênia, em seguida do Oscar enfim, o do Eduardo, tá? Então, eu vou colocar o vídeo, terminou. São 8 minutinhos de discussão. Gostaria que vocês contribuíssem também com um artigo que está em andamento, para que vocês possam futuramente aí publicar no excelente journal, né? Então, fiquem à vontade depois para comentar. Caso vocês tenham alguma dúvida, algo que vocês queiram falar também, podem falar. Se quiserem se apresentar de onde vocês são, para nós nos familiarizarmos também um pouquinho, né? Fiquem à vontade, tá bom? Então, Eu sou sergipana, mas estudo na Universidade Federal da Bahia. Sou doutoranda do Programa de Administração da UFBA, né? E o uhum. artigo faz parte da minha tese, o que vai ser apresentado hoje.
Ah, é um dos estudos da sua tese? Isso, exatamente. Ah, que ótimo. Então, prazer, Xênia. Prazer. Então, eu sou o Oscar, sou de Belo Horizonte e aos 65 anos resolvi fazer doutorado. Ai, que Mas, delícia! e, na verdade, esse trabalho é um artigo que nós fizemos numa disciplina de epistemologia da faculdade, do doutorado. Eu e a Maísa, com o professor João, a professora Jaqueline, né? E estamos aí desenvolvendo, o professor Samuel também, mas ele não é tema da dissertação, porque só ano que vem é que eu tenho que, no primeiro semestre, apresentar no seminário de tese a minha proposta de tese. Então, não é relacionado com esse assunto, é relacionado com outro assunto. Olha que legal, mas é importante, né? Ó, esse aprendizado da disciplina. Eu também estou É, passando por isso. Que isso. legal, que inspiração, hein, Oscar? É, Nossa, que legal, fiquei super essa barba feliz. aqui é porque eu tenho um neto de 6 anos que desde que ele nasceu, eu fiz Papai Noel para ele. Então, todos os anos eu cresci a barba que eu vou de... Ah, que Aí eu acabo, delícia! aí acabo indo em alguns eventos, né, de Natal, assim, sociais que eu faço, ajudo o pessoal, né? Agora mesmo estava recebendo com o pessoal de Divinópolis. Se eu vou estar lá dia 16 de dezembro, sim, vou estar, com certeza. Mas é o último ano, que agora já ele fica como seu avô, acho que você é o Papai Noel, hein? Aí eu falo, que bom que você já está achando isso. Olha que É, legal, nossa, realmente, né? É uma delícia, uma experiência muito boa. Show de bolas, cara. Olha, eu até achei que tinha deixado assim ficar parecido com Paulo Freire. Na hora que eu olhei, na hora que eu olhei aqui, eu digo, olha, o Paulo Freire vai estar conosco aqui. Sabe que eu trabalhei 31 anos no Banco do Brasil e aposentei. E eu assisti quando uma vez uma palestra do Paulo Freire, o Banco do Brasil patrocinou. Aí quando eu te vi aqui, eu me lembrei dessa. Tudo bem, eu sou do Maranhão, aí eu trabalhei então no Banco do Brasil, aposentei, aí fiz concurso para ser professor do Instituto Federal de Brasília. Aí, é, atualmente moro em Brasília e que eu aposentei pelo Banco do Brasil lá e sou professor do Instituto Federal. Eu voltei a estudar de novo e agora estou em Santa Catarina e Itajaí fazendo pós-doc aqui de administração. ó, Para dar uma reciclada Nossa, aqui. Você começa a dar aula e passa o tempo ali, você vai ficando naquela mesmice ali, de não, toda hora de dar uma saculejada disso aqui, ver outros professores dando aula e aprender um pouquinho mais aqui. Essa Univale aqui, essa universidade aqui, a Univale, é show de bola. Foi assim que bom. uma acertada que eu dei aqui. E olha que eu estava tentando ir para fazer o pós-doc na Espanha, e meu filho veio dar uma palestra aqui, o Cleison, aí ele diz, pai, vai para a Univale. A Univale é uma universidade de ponta, e aí você vai ver, vai ter uma experiência muito boa. E realmente, muito boa essa experiência aqui. olha Mas, que enfim, delícia. nós estamos fazendo um trabalho de e eu acho interessante que o Sebrae, para mim, é uma referência. Eu sempre tive assim, uma simpatia muito grande pelo Sebrae, por como ele trabalha com esses pequenos empreendedores. Então, esse trabalho nosso é com relação a esse trabalho de inovação no Distrito Federal, onde eu estou morando atualmente. É isso aí. Olha, tenho certeza que eu vou aprender muito com vocês hoje nessa sessão. Eu sou ainda que estou ali prematura. Então, por favor, fiquem à Ok, vontade com todas as contribuições, tá bom? Então, nós beleza. vamos começar sem mais delongas. Então, o primeiro é o da Xênia. Então, por favor, se vocês não estiverem ouvindo, me sinalizem, tá? Olá, comunidade SEMEAD. Meu nome é Xênia Oliveira. Estou aqui para apresentar o artigo intitulado Empreendedorismo Cultural, Redes e Práticas Afetivas no Mercado Popular, de autoria minha, Xênia Oliveira, do professor Eduardo Davel e do professor Neil Thompson. Nós começamos discutindo um pouco sobre a relevância das redes para o empreendedor cultural.
e como aspectos importantes, como, por exemplo, a dimensão afetiva das redes, têm sido negligenciados pelas pesquisas, tanto no campo do empreendedorismo como no campo do empreendedorismo cultural. E aí existem pelo menos duas razões importantes para aprofundar o conhecimento sobre a afetividade nas redes empreendedoras. O primeiro deles é a importância do afeto para um processo empreendedor. E o segundo é, assim como nas interações sociais, as redes são permeadas pela afetividade e pelas emoções. Na fundamentação teórica, nós vamos discutir sobre empreendedorismo cultural, prática afetiva e redes afetivas. E o objetivo do artigo foi explicar como as práticas afetivas sustentam as redes do empreendedorismo cultural no contexto dos mercados populares. Quanto aos métodos, o objeto de pesquisa foram mercados populares, mais especificamente a Feira de São Joaquim. A abordagem de pesquisa foi uma etnografia, e as técnicas metodológicas utilizadas foram a observação participante, as entrevistas etnográficas, documentos e registros visuais e audiovisuais. E a análise do material coletado, ela seguiu as fases da pesquisa etnográfica: aproximação, seleção e adensamento. Bom, sobre os resultados, nós começamos discutindo que na Feira de São Joaquim uma importante inovação foi implementada em um prato típico da culinária baiana. Essa inovação ela consistiu em mudar os valores e significados do elemento tradicional da culinária local, que é o acarajé. O acarajé é uma iguaria de origem africana trazida ao Brasil pelos escravos no período da colonização. Tem a massa frita no azeite de dendê, ela é feita com feijão fradinho, cebola e sal. Aqui eu apresento algumas fotos do acarajé já pronto, o processo de fritura no azeite de dendê e a profissão das baianas de acarajé. Então, por que estudar o acarajé, né? Essa mudança de inovação de sentido na venda dessa iguaria? Porque, devido à sua importância cultural, patrimonial e histórica. Então, ele é um alimento símbolo que traz uma identidade étnica, regional e religiosa e que integra a cultura brasileira. Então, o IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, reconheceu o acarajé e as baianas de acarajé, que é uma profissão associada à comercialização desse alimento, como um bem cultural e material do Brasil. Então, no caso da Feira de São Joaquim, essa mudança de significados e valores, ela vai ser observada no contexto da comercialização da massa de acarajé pronta. Antes dessa mudança, a massa era preparada individualmente. Então, a pessoa ia até a feira, comprava o material, aquele feijão fradinho, fazia todo o processo de deixar de molho, de lavar o feijão e preparar a massa em um moinho manual. Com o início da comercialização da massa pronta do acarajé na Feira de São Joaquim, o processo de preparo ele torna-se mecânico. Então, dois empreendedores eles foram responsáveis pela fabricação das máquinas que ajudaram a mecanizar esse processo. Uma delas é a máquina para lavar o feijão e outra é o moinho para o preparo da massa pronta, que é elétrico. Então, o empreendedor A, que é o empreendedor que estudamos a rede afetiva, ele é dono de uma empresa que comercializa produtos alimentícios baianos, inclusive massa pronta. Então, a ligação entre a história do empreendedor e a feira, com a criação e desenvolvimento do seu negócio, ele serve como uma representação da relevância da solidificação do afeto. E a rede afetiva desse empreendedor ela é composta por diferentes atores, como familiares, concorrentes, clientes e fornecedores. Então, as interações entre o empreendedor e seus familiares na rede afetiva elas são caracterizadas pela corporificação do afeto. O afeto é incorporado à rede por meio de disposições e emoções expressas durante as interações entre essas pessoas. Verificamos que as interações afetivas entre empreendedores e concorrentes elas são caracterizadas como uma situação do afeto, forma de situar o afeto, que vai se expressar nas relações de confiança e proximidade entre o empreendedor e seus concorrentes, manifestado pelo desejo desse empreendedor em ajudar os outros fornecedores através de mercadoria e acesso a recursos. Nas interações de empreendedores e seus clientes, identificamos a negociação do afeto. Então, verificamos como o empreendedor ele usa o discurso para mostrar como os bens que ele comercializa são melhores, são de melhor qualidade. Então, por exemplo, a diferença das qualidades que ele vende na sua loja, da qualidade das castanhas vendidas na sua loja. E, por fim, a atmosfera sentida durante as visitas ao mercado, né? Que auxilia na descrição de como o afeto circula nesse local e permeia as interações e relações entre as pessoas, o local e os objetos
que estão ali localizados. Então, na Feira de São Joaquim, a gente observa que à medida que os empreendedores e atores praticavam uma rede afetiva, eles realizavam simultaneamente a prática do empreendedorismo. Então, as práticas da rede afetiva do empreendedorismo possibilitaram a inovação. Como isso ocorre num contexto de empreendedorismo cultural, a gente percebe que essas práticas vão refletir a singularidade desse tipo de empreendedorismo, em que a inovação cultural ela vai consistir em um processo de experimentação, incorporação de uma nova ideia, representada pela massa do acarajé, e de um novo hábito que é expresso pela incorporação da massa pronta no preparo do acarajé. Como contribuições, trazemos que, aplicando a perspectiva da prática afetiva, como alternativa de renovação teórica e prática, propomos formas de operacionalizar pesquisas empíricas com foco na afetividade. Uma das principais dificuldades que nós encontramos de como operacionalizar essas pesquisas empíricas, já que tudo é muito subjetivo, e compreender as redes afetivas como uma prática de fomentar e manter vínculos e relacionamentos que são moldados pela afetividade, pelas emoções, e que será utilizada pelo empreendedor para acessar recursos e explorar oportunidades, e que, consequentemente, possibilitará uma inovação cultural. Pode criar um mercado para uma nova categoria de bens e serviços culturais. Aqui algumas das referências bibliográficas que utilizamos. Muito obrigada. Afirmo que esse é um artigo em desenvolvimento, então todas as contribuições serão muito bem-vindas. Muito obrigada. Muito bem, parabéns, Xênia, pela apresentação, pelo artigo que você, né, compartilhou conosco. Agora eu deixo para as contribuições de vocês, que vocês queiram comentar, para que a Xênia possa deixar o artigo dela mais robusto aí para a dissertação dela. Pode falar primeiro, Eduardo. Um por vez, por favor. Beleza, então tudo bem. É, viu, Tânia? Eu gostei desse tema, de práticas afetivas e do acarajé também, porque é uma coisa assim, bem típica. A primeira vez que eu conheci a acarajé, assim, que experimentei, eu estava em Fortaleza, e eu estava na beira da praia, e o pessoal perguntou se eu queria acarajé quente ou frio, como era. Eu pedi o quente, eu não vou querer. Eu imaginei assim, uma coisa parecida com pastel. Aí, quando ela me deu aquele acarajé quente, ficou saindo água dos meus olhos, ali, de tanta pimenta que tinha ali. Mas eu gosto dessas novidades, dessas comidas típicas. Aí, ele é um alimento que, a exemplo do açaí, por exemplo, que teve uma divulgação muito grande, o acarajé no Brasil também, ele é muito típico, é muito conhecido. A gente vê em todas as principais cidades, a gente vê que a gente encontra o acarajé. E no Nordeste, aquelas praias, aquelas principais praias, sempre tem alguém ali, e às vezes uma quantidade grande. E aí é possível ver várias vendedoras de acarajé. E eu fiquei imaginando assim, o que pode atrair a atenção do cliente pode ser exatamente essa prática afetiva. E aí eu achei legal puxar esse tema da prática afetiva, porque é a forma da abordagem, a forma com que está se apresentando aquele produto ali, que de repente vai estar ali. Se eu tenho 3, 4 vendedores de acarajé ali, qual que eu vou comprar? De repente, aquele que me seduziu. Então, eu creio que o teu trabalho pode explorar um pouquinho mais essa questão da abordagem afetiva como diferencial. Porque, primeiro, é um produto muito bom para trabalhar. É um produto assim, que tem um chamamento muito bom. E outra coisa que eu achei interessante nesse trabalho foi a criação daquelas 2 máquinas que facilitam a produção de acarajé. Eu creio que as universidades poderiam explorar mais esse nicho para ajudar na inovação dessas atividades de pequenos empreendedores. Eu vou dar um exemplo, nas atividades quilombola, onde as pessoas vivem trabalhando, e as pessoas escrevem tanto sobre aquelas atividades, e as pessoas vivem na pobreza, não saem da pobreza, e as universidades vão lá para contar um pouco da cultura daquele povo ali, mas para cadê que ajuda a construir essa maquinazinha como a do acarajé ali, para diminuir o serviço? Por exemplo, lá no Maranhão, eu sou do Maranhão, lá tem as quebradeiras de coco ali.
Não custava nada se descobrir alguma coisa para quebrar aquele coco, para tirar aquelas pessoas que ficam o dia todinho com um machado e um cacetezinho quebrando aquele coco ali, que uma produtividade muito pouco ali. Então, eu acho que a universidade pode olhar, em vez de olhar essa coisa de uma forma mais literária, lúdica, olhar de uma forma mais prática. Não, vamos, como é que a gente pode ajudar? Como é que a academia pode ajudar esse povo aí a melhorar? Então, eu gostei, tem traz duas pegadas legais esse trabalho teu aí. Mas era isso aí. Vai lá, Oscar. Obrigada, doutoranda. Bom, Xênia, primeiro, parabéns pela coragem, porque sair daquilo que é tradicional das pesquisas, né, é muito legal. Eu estava ontem numa reunião com os Márcios do MEC, falando sobre a proposta da CAPES, né? E o seu trabalho encaixa direitinho no que os mestrados e doutorados do Brasil deveriam fazer, que é aquilo de retorno social à sociedade, que vai trazer um retorno à sociedade. Então, quando você coloca a questão da afetividade e que você traz isso para o empreendedorismo, que a maioria das coisas no Brasil mesmo são feitas, começam pelo afeto. Puxa, eu estou aqui em casa, eu faço uma decoração de papel, estou começando a fazer isso. A partir disso, eu começo a ver se consigo agilizar. Quer dizer, a ideia empreendedora parte primeiro de uma questão, na minha opinião, afetiva. Então, quando eu vi seu título, eu disse, nossa, mãe, ela é muito doida. Ela está quebrando um montão de paradigma, ela está quebrando um montão de coisa para trazer essa ideia, assim, sabe? E trazer uma coisa assim que parte mesmo. A minha orientadora é também meio doida, né? Ela fala assim, olha, eu gosto de títulos muito doidos, muito diferentes, né? Mas não é que o seu é doido e muito diferente. Na verdade, ele é uma coisa que é real. Todo empreendedorismo, ele parte de uma questão que vem do afeto. Então, acho que isso é legal. O que faltou, que eu acho que faltou no seu trabalho, assim, na sua ideia quando você apresenta, sabe assim? A empolgação que tem seu trabalho. Falta assim, sabe? Falta assim, Shane, falta assim, você chegar aqui, sabe, assim, vibrando no seu trabalho. Por quê? Porque ele não é importante só pela questão do acarajé. Ele é importante por todo esse trabalho que existe nesse país, de pessoas que às vezes não se enxergam como empreendedoras, mas que são empreendedoras, percebe? Então, assim, o seu trabalho tem um respaldo assim, quando você acabar a sua dissertação, monte lives, monte eventos no YouTube, sabe assim, para falar disso para o Brasil inteiro, para as pessoas começarem a te seguir, porque muitas pessoas vão ver no seu trabalho a possibilidade de uma ideia que elas têm, que pode ser caseira, que pode ser, sabe, de família. Aquela pessoa, que a gente vai ver isso, quer dizer, minha avó fazia brigadeiro, tem uma receita fantástica, agora eu vou fazer o brigadeiro para o mercado, né? Vou ser uma coisa gourmet, né? Para poder difundir socialmente o seu trabalho, ele é muito importante. E assim, e também acho que tem uma vertente quali muito legal, porque é a vertente que você vai estar observando e vai estar traduzindo isso na sua responsabilidade, com suas conclusões, o seu pensamento é muito grande. Não faça uma conclusão, sabe assim, de meia página, não. Pegue cada fator social da afetividade e traga para a sua conclusão. Porque quem lê o início e o final do seu trabalho vai querer ler o meio do seu trabalho. Entendeu? Parabéns aí, viu? Gostei muito. Achei uma coisa assim, muito diferente. Se eu tivesse. É que tudo meu de última hora da correria que eu tenho, né? Eu só consegui gravar antes de ontem, pela minha correria toda. Mas se eu tivesse o seu trabalho, eu teria dado ele de. Bom, parabéns, Xenia. Realmente, eu peguei o seu artigo para ler e eu sou quali também, a minha professora é especialista em empreendedorismo afetivo e realmente é gostoso de ver, não é aquele artigo que você começa a ler e é o tradicional. Então, esse já inicia como o diferencial, realmente, sabe? Então, não é doideira, não, calma. É a professora Vânia, sua orientadora? Sim, a professora Ah, Vânia. eu a conheço.
Então, e ela, nossa, é super especialista. Quando ela fala de redes afetivas, é super importante ter esse apoio para o empreendedor, porque realmente ele começa pequenininho e ele não tem um apoio para saber, né, como que ele, por exemplo, ele desenvolveu as máquinas e fez o acarajé para a pessoa, de repente, conseguir fazer em casa aquele produto que ele teria que ir na feira. Então, é um diferencial muito grande. Quando eu comecei a ler, a única coisa assim, que eu senti, de repente seja uma contribuição, de repente não seja, na sua introdução, no seu resumo estruturado, você enfatizou que o objeto de estudo seria a Feira de São Joaquim. E na introdução você não comentou em nenhum momento, você só colocou mercados populares. Então, de repente, seria interessante você colocar em mais momentos do seu trabalho a importância, a representatividade dessa Feira São Joaquim, que é o seu objeto de estudo, né? E uma coisa também que eu gostaria de saber, se foi você que fez a etnografia, a pesquisa etnográfica. Foi você que foi lá como participante, você que pesquisou tudo, que sentiu na pele aquele calor fervoroso. Foi, como eu disse, como é um artigo que vai compor minha tese, então já são resultados das pesquisas que eu venho fazendo, né? Então fui eu que fiz a etnografia. Eu fui na feira, eu conheci o pessoal, as fotos que tem das máquinas eu que tirei. Só não as do acarajé, porque o intuito da feira mais é vender o produto não final, né? Que é o acarajé em si. Só tem 2 lugares na feira que vendem o acarajé prontinho e tal. Eles vendem mais é, os ingredientes para o pessoal fazer. Então, realmente é um ponto de encontro, assim. Todo mundo que vende acarajé, que trabalha com isso, compra na Feira de São Joaquim. Inclusive, no relatório do IFAM sobre o acarajé e o trabalho das baianas, tem uma parte que fala somente da feira. Então, dessa ligação da feira com o acarajé, que é muito forte. Então, eu que fiz a etnografia, eu que fui lá, participei, que fiz a observação, conheci o pessoal. Foi muito interessante. Olha que sensacional. Nossa, realmente assim, o Oscar falou, faltou aquela emoção, mas no artigo a gente consegue perceber, né, que realmente teve aquela vivência. Então, nossa, é muito importante. Então, parabéns mais uma vez. E quem sabe, né, nós vemos aí num próximo evento já finalizado. Pego o artigo da Xênia para utilizar na minha no meu estudo também. Ah, que ótimo! Olha só que delícia. Então, parabéns, tá bom? Obrigada. Bom, agora nós vamos para o artigo do Oscar, e aí depois nós entraremos novamente em discussão, tá bom? Então, por favor, se preparem para contribuir com ele também. Econômicos e sociais relacionados ao empreendedorismo nos países. Esse artigo são dos autores Maísa Alves Corrêa Silva, Oscar Lopes da Silva, que sou eu, Jaqueline Vineroso Alves da Cunha, João Esteves Barbosa Neto e Samuel de Oliveira Durso. O empreendedorismo cresceu de forma constante durante os anos de 2000 e promoveu o crescimento econômico aos países. O com o surgimento de reinvenção, novas formas de trabalho e aperfeiçoamento profissional. O nosso problema de pesquisa: quais fatores econômicos, políticos e sociais podem explicar as intenções de empreendedores em diferentes países? O objetivo da pesquisa é analisar os aspectos econômicos, políticos e sociais que estão relacionados com a intenção empreendedora em diferentes países. E a nossa justificativa: acredita-se que o empreendedorismo se torna um elemento essencial no avanço econômico e social de um país, ao tornar os territórios mais atrativos em termos culturais, com a possibilidade de criar novos trabalhos, produtos e serviços inovadores,
e promover a geração de novas competências profissionais. O referencial teórico foi desenvolvido abordando o empreendedorismo e suas motivações, e cada hipótese foi consolidada dentro de um referencial teórico. E as nossas hipóteses de estudos foram, H1, países com maior PIB per capita apresentam maior índice de intenção empreendedora. A hipótese 2, países com maior crédito interno apresentam maior índice apresentam maior índice de intenções empreendedoras. A hipótese 6, países com maiores gastos de educação apresentam maior índice de intenções empreendedoras. A hipótese 7, países com maior nível de desemprego apresentam maior índice de intenções empreendedoras. A hipótese 8, países com maior índice de percepção de corrupção apresentam maior índice de intenções empreendedoras. Hipótese 9, países com maior eficácia de governo apresentam maior índice de intenções empreendedoras. E a hipótese 10, países com maior índice de democracia apresentam maior índice de intenções empreendedoras. Definição e delineamento da amostra, é uma pesquisa quant, descritiva e arquivo. Foram coletados dados em 113 países. A escolha dessa amostra decorre da disponibilidade de dados pela variável de intenções empreendedoras. O período de análise consiste de 2008 a 2021 e abrange o período desde a crise de 2008 até a crise Covid de 2019, que promoveu mudanças nos empreendimentos em diferentes lugares do mundo. As variáveis utilizadas foram índice de intenções empreendedoras, PIB per capita, crédito interno, liberdade econômica, acesso à internet, pobreza, gastos com educação, desemprego, índice de percepção de corrupção, eficácia do governo e índice de democracia. Foi utilizada a estimação pelo modelo mínimos quadrados generalizados. E com vista a responder aos objetivos desse estudo, utilizamos o modelo econométrico de dados em painel, que está evidenciado aqui na tela. Dada as observações discrepantes que compõem a amostra em análise, no presente estudo, os dados foram mensurizados a 1%. Apresentamos os gráficos box plots das variáveis analisadas. A observação dos referidos gráficos permite verificar que as variáveis, durante o período de análise do estudo, apresentaram outliers, ou seja, observações discrepantes. Evidenciamos as estatísticas descritivas das variáveis analisadas nesse estudo. A observação permite verificar a existência de alto coeficiente de variabilidade em relação aos valores médios para as variáveis analisadas. Esse achado se relaciona às dissimilaridades dos países que integram a amostra em relação às variáveis analisadas neste estudo. Realizamos estatísticas de validação do modelo GLS proposto. Neste quadro, nós mostramos as relações encontradas com os indicativos das hipóteses com o índice de empreendedorismo. Nós sabemos que tivemos dois momentos na história. A crise de 2008, que pegou significativamente devido à grande bolha que foi formada nos Estados Unidos, a proporção do empreendedorismo total. A variável pobreza também foi significativa e positiva, indicando que a necessidade de renda pela população pode impulsionar o desejo de empreender, como uma atividade alternativa para driblar as dificuldades existentes na economia. As variáveis crédito interno e desemprego foram significativas, mas com uma relação negativa em relação às intenções empreendedoras, ou seja, maiores financiamentos e falta de emprego prejudicam o empreendedorismo local. Além disso, a eficácia do governo com a qualidade dos serviços públicos e o índice de democracia também tiveram relação negativa com o empreendedorismo.
Os resultados demonstram a importância da atuação dos governos em mudanças institucionais dos países. Dessa forma, o estudo pode promover reflexões àquelas nações que apresentam altos valores das variáveis que são contrárias às intenções de empreendedores e prejudicar o desenvolvimento de uma nação. Ademais, acredita-se que este estudo possa ter sido um ponto de partida para que novas investigações da mesma natureza e mais abrangentes aconteçam, considerando, por exemplo, as variáveis culturais das diferentes localidades abordadas. Aqui estão parte das nossas referências, que estão mais completas no trabalho, e eu gostaria de agradecer ao evento, né, a possibilidade de apresentar esse nosso artigo. Muito obrigado. Parabéns, Oscar, pela apresentação, pela contribuição com o artigo. Vou abrir agora para a discussão, e aí depois eu venho com as minhas contribuições, tá bom? Por Sim, já favor, pode fiquem à começar. vontade. É, eu não tenho muita proximidade com o método Quant, é, por questões que a gente acaba escolhendo, né? Quando a gente chega na pós. Só gente que realmente tem muita coragem faz quali quant, não foi meu caso, foi para quali, apesar de na minha dissertação ter usado quant também, mas eu tenho limitações assim realmente na parte da metodologia para dar alguma contribuição, digamos assim, né? Mas achei o tema muito interessante. Eu só fiquei com algumas dúvidas, por exemplo, esses dados são de que países? Eu não lembro se no artigo tem falando quais são os países, porque no final você bota como contribuição, né? Ver essas variáveis culturais se acabam interferindo. E eu fiquei na dúvida, são dados dos Estados Unidos, da América, tá, do mundo todo, de onde é que são esses dados, porque aí fica mais fácil, digamos assim, né, da gente tentar entender os resultados. Outra coisa que eu achei interessante também foi que o acesso à internet não foi significativo. Eu lembro que na pandemia a gente viu assim um boom de negócios online, né? Então eu acho que esse resultado me chamou mais atenção assim por conta disso realmente, de ter um boom de negócios online. Muita gente acabou migrando, né, para não fechar as portas. Muita gente acabou migrando para a internet para, né, ter uma loja online que fazia entrega e tudo mais. Então acho que esse é um resultado que me chamou a atenção. Acho que poderia até servir como uma sugestão para pesquisas futuras, talvez avaliar com mais profundidade isso aí. E também se falta também de trazer mais essas sugestões para pesquisas futuras, porque eu acho que a pesquisa é muito interessante, no sentido de tentar entender melhor o empreendedorismo e tudo mais. É muito rica também em dados, então eu acho que seria interessante trazer algumas sugestões de pesquisas futuras também. Como o professor falou, não é da tese dele, né? Mas poderia servir para um ponto de partida para uma pesquisa, que seria bem interessante também e necessária, né? Porque traz dados assim muito relevantes também sobre o empreendedorismo. Isso. Posso falar agora? Eu falo depois do Eduardo. Pode Pode falar. falar, pode falar. Eu vi, Não, eu vi que achei. ela ficou na dúvida lá, são 113 países, aí, mas fala, Então, Oscar. são, na verdade, assim, está os Estados Unidos incluído, tem países que, porque na verdade é um painel desbalanceado. Eu não entendo muito de quant também. Eu sou quali, a minha tese vai ser quali, minha dissertação de mestrado foi quali, isso é legal, mas você é obrigado a fazer artigos quant não sei quantas mil vezes no doutorado, né, no mestrado. E, na verdade, assim, foram cerca de 113 países, estavam os Estados Unidos desenvolvidos, sim, estavam países que também assim não têm na África que não se remetem também a questões de internet. Nós também ficamos assustados com esse dado, né? Mas aí a gente foi olhar, conversar com algumas pessoas, né? Sem ser um estudo empírico, sem ser um dado de trabalho. E a questão do boom da internet é uma coisa mais da cultura do brasileiro. Se você pegar Argentina, Chile, por exemplo, as pessoas estavam discutindo não tem essa cultura de desenvolver coisas pela internet.
O brasileiro é muito criativo, né? Vamos falar assim. O brasileiro, ele consegue se sair. Mas me assustou que, e foi quando eu peguei o trabalho, eu gostei de fazer o trabalho, né? E quando nós fomos argumentar no referencial teórico cada hipótese, já foi me falando de alguns estudos que foram me cutucando, né? A questão da pobreza foi uma coisa que foi me cutucando. Quer dizer, a liberdade, quando o país da liberdade econômica se propõe a mais de ter pessoas empreendendo, né? Mas, ao mesmo tempo, quando, quer dizer, a corrupção foi rejeitada. Então, assim, sabe, muita coisa antagônica das hipóteses que me deixou assim, puxa vida. Eu não pensei que, pelo que a gente vê do mundo, é que a educação, gastar com a educação, em contrapartida, a pobreza, serem coisas que não foram rejeitadas pelas hipóteses. Percebe? Antagônico quer dizer, o país investe em educação, gasta-se com educação, mas tem a pobreza, quer dizer, e as duas coisas que são antagônicas, que combinam negativamente, mas que não combinam socialmente falando, né? Como que pode não ser rejeitado? E as outras que, né, eu achei que, tipo assim, o PIB per capita, eu achei que ia ser uma coisa que ia valorizar o empreendedorismo, né? Nos estudos não falaram isso. Países mais democráticos, quer dizer, também não foi rejeitado também. Então, se sabe, assim, muita contraponto a pesquisa, né? A gente requer muita análise futura, né? E quando você fala da questão da internet, né? Tipo assim, olha, nós temos, eu não tenho dados do Brasil para te falar assim, só do Brasil, né? Mas essas crises que nós estamos vivendo, acho que o brasileiro assim já leva tanta paulada que ele consegue sobreviver, ele consegue dar um jeito, ele consegue, né? E a internet, na verdade, foi um jeito que nós encontramos. Nós temos uma comunicação muito legal no país em termos de internet, apesar de não ser tão evoluída quanto os países, mas temos, né? Agora, tem países que, na verdade, não tem. Tem países que não têm comunicação mesmo. Então, assim, e aí tem uma outra coisa que dizer assim, mesmo tendo a pobreza, igual a gente vê em alguns países africanos, né? Que você vê assim que os dados, quando você pega só os dados dentro da planilha, você fica assim, puxa vida, muito, destoa muito. Não quero comparar com os Estados Unidos, não. Não quero comparar com nenhum país europeu, não. Quero comparar com países da América do Sul, por exemplo, da América Central, né? Você vê que eles estão muito abaixo ainda, assim, o trabalho dá um desgaste emocional de ver essas coisas, né? Mas eu acho que eu notei as três coisas aqui para levar para a equipe, né? Mas são países, na cerca de 103 países. Teve países que a gente teve que tirar porque tinha só um ano de dado e naquele ano tinha poucos dados que estavam se remetendo, né? Muitos países não divulgam seus dados, né? Não tem transparência ainda, por isso. Achei. Obrigadão. Bem, vamos lá. Eu gostei. Na tua apresentação, ficou melhor do que, do que eu vi no trabalho, porque tu vai explicando. Agora, tem umas coisas que me chamou a atenção aqui. Primeiro, Oscar, onde você estava com dúvida, lá na conclusão das considerações finais, aí tu deu uma explicação muito legal ali do trabalho como um todo. Eu acho que esse trabalho ele tem uma parte, uma análise empírica assim, muito profunda, e é um ponto forte dele. Agora, e tenho certeza que tu tem um trabalho por detrás dele que está muito mais explicativo, porque aquele que foi colocado ali, eu vi que ele parece que por causa da quantidade de palavras, vai reduzindo ali, e uma coisa que eu, até mesmo na hora da publicação, que eu sugiro, porque ele termina ficando muito, abrindo muito, era diminuir a quantidade de hipóteses, porque quando tu faz muita afirmação, tu tem que ter literatura para todas aquelas afirmações ali, e ali tem, e eu vi que tem as afirmações que eu senti que estava assim, mais, a literatura estava mais ajustada, foi a da hipótese 2, 8 e 9. Aí tem a hipótese 10, por exemplo, no trabalho que eu puxei lá, nem tem nada de literatura sobre a hipótese 10. E as outras hipóteses, algumas estão assim, tem a hipótese, mas ali no que tem de literatura não está, às vezes o que está em uma está respondendo de outra ali. Depois tu olha aquilo com carinho ali, só para dar Tá. uma ajustada nesse negócio aqui. Ah, aí as hipóteses que não foram rejeitadas, e aí o que me chamou a atenção aqui, olha.
Duas, foi show de bola, que os países com maior liberdade econômica apresentam maior índice de intenção empreendedora. E a outra que os países com maiores gastos de educação apresentam maior índice de intenção. Essa aqui eu achei que muito boa. Agora tem uma que, lá na hipótese, eu já achei complicada, e aqui eu ainda achei mais complicada ainda. Países com maior incidência de pobreza apresentam maior índice de intenções empreendedoras. Por que eu tenho assim, uma certa ressalva com relação a isso aí? É porque com a necessidade, a vontade pode até existir, mas as pessoas faltam mecanismo para ações empreendedoras por conta de falta de conhecimento, falta de educação, que está lá em outras hipóteses que colocaste ali. Então, essa daqui, mas quando tu vai lá na conclusão, aí tu dá uma explicação legal com relação a isso aí. Mas aqui, eu achei que na análise talvez isso não fosse contemplado ali como uma não rejeitada. Para mim, seria uma das primeiras que seria rejeitada ali. Mas era isso aí que eu queria colocar. Eduardo, sabe o que eu achei no trabalho? Eu tenho uma dificuldade muito grande com o trabalho quant, tá? Muita dificuldade mesmo. Até das questões estatísticas, né? Dados e painel, assim, também deixa de cabeça branca, mais do que eu já tenho e tudo. Agora, assim, o que eu achei interessante no trabalho, quando saiu a resposta, eu falei assim, gente, não é possível. Eu, mesmo que você pensou da pobreza, eu pensei. Aí nós fomos discutir com os 3 professores, né, que estavam com a gente, tudo, né? E são 3 pessoas de visões críticas bem interessantes, principalmente a professora Jaqueline, né? E ela ficou mostrando assim, olha, a pessoa, quando ela chega no limite de pobreza, ela tem que se virar. Ela tem que fazer alguma coisa que ela tem que se sustentar. Entendeu? Então, assim, e aí, vamos falar assim, né? A gente brinca muito no Brasil, é tudo que a gente vê na internet, que o cara chega lá, ele pega um chuveiro, faz um aquecimento solar no chuveiro, assim, completamente que você não imagina que vai poder fazer, que ele põe um balde no solar para esquentar. Então, assim, a pessoa acaba, o brasileiro, né? E as pessoas acabam no índice de pobreza, se virando para fazer alguma coisa para vender, né? Aqui em Belo Horizonte é muito comum você passar no sinal de trânsito e você vê mulheres de 80 anos, 75 anos vendendo coisas. Quer dizer, é uma pessoa que ela pode ter um salário, depois poderia alguma coisa ali, não sei nem se tem, mas ela precisa complementar. Então, ela sai para ofertar alguma coisa. E aí você para, geralmente sábado eu paro de conversar com essas pessoas, né? Me assusta ver o que elas me contam, o que elas fazem. Mas me assusta mais uma pessoa na idade, no índice de pobreza daquela idade, tendo que ofertar. Então, assim, eu acho que a pessoa, quando chega no limite, ela tem que fazer alguma coisa, né? Ela tem que... Então, assim, eu acho que quando me assustou nessa questão, como assim acontece isso, né? Ao mesmo tempo, quer dizer, que é antagônico, quer dizer, a pobreza com o gasto com a educação, né? A liberdade econômica com a pobreza, quer dizer, sem liberdade econômica, o país deveria estar mais, as pessoas deveriam ser mais sustentáveis, né? Vamos falar assim. Mas a normatização de vida que as pessoas têm, os regramentos, e como elas optam, né, por estar nessa normatização, talvez levem a elas a ter esses resultados. Mas o resultado me assustou. Eu achei. E aí o que aconteceu com o volume de hipóteses? É porque no início nós fizemos com menos hipóteses. Quando nós rodamos, a primeira vez que a gente fez, lá na primeira versão do trabalho, não se chegava a nenhuma conclusão, não chegava a ser nenhuma questão. Aí o grupo achou que devia aumentar as hipóteses, percebe? Porque a gente não conseguia correlacionar, entendeu? Então, nós tínhamos feito com 5. Aí, quando nós colocamos outros, que aí a Maísa é muito fera no quant, essa nossa colega, e além de ser muito fera no quant, ela falou assim, gente, espera aí, vamos buscar mais variáveis, então, que nós temos mais dados para poder fazer e ver se a gente consegue tirar conclusões, né? Aí nós começamos do zero novamente, tiramos usamos o banco de dados, ampliamos eles, né? Mas aqueles resultados lá nós tiramos todos, ignoramos e começamos a pensar de uma outra maneira. Você teve que aumentar. Dureza. Mas eu não sou bom de quant, viu, gente? Ó, não sou. Não, mas eu falo assim porque aqui na universidade, aí o pessoal trabalha, eles ficam correndo atrás das teorias. Se você abre muito, aí você tem que trazer muita teoria. Aí, para trazer muita teoria, você se complica tudo lá na hora de fazer os fechamentos dessas Isso. teorias, para ligar umas com as outras ali. Aí eu prefiro, às vezes, assim, não, vamos tentar ver, focar em umas teorias, quais são as principais que estão aqui, e a gente fazer umas hipóteses, fechar todo o trabalho em cima daquelas
hipóteses, teorias, que seja mais fácil e que vá mais de encontro com o tema que você está trabalhando. Senão você Isso. abre muito, aí você tem que explicar É. muito. Aí termina com uma tese de dá porque você tem um mundão de coisa para escrever. Isso. Para E fazer um aí artigo, de repente, fica um pouco mais tem apertado. dois artigos, eu estou fazendo, tenho que fazer vários artigos, né? Mas tem Aham. dois points que eu comuniquei com o grupo, nós limitamos em quatro. Se olha, nós vamos Ah, limitar em sim. quatro, Uhum. o resultado que sair será discutido sobre quatro hipóteses. Se Uhum. a gente fraquejar e não der Isso. nada que a gente queira, nós vamos soltar o resultado que não deu nada que nós queríamos, na verdade, entendeu? Porque Aham. você sofre mesmo com isso aí, né? E aí, essa crítica que você está falando aí, um dos avaliadores também colocou para a gente. Tá legal? Então, a gente Uhum. também recebeu essa crítica aí. Tá? Muito obrigado, Eduardo. Ah, Bom, parabéns novamente. Eu sou quali também, então não, eu fiz, né, estudos quantitativos, métodos quantitativos, mas meu coração, minha mente, meu raciocínio é quali. Mas uma coisa assim que eu percebi que nós, ao ler, né, o artigo, vocês colocaram, somente são duas contribuições, tá? Que os impactos do Covid no empreendedorismo que ainda são incertos, e aí o autor de 2020. Como nós estamos em 2023, nós temos já bastante de artigos abordando os impactos do Covid em 2000, porque como esse autor ele falou sobre o Covid em 2020, de fato, naquele momento era incerto. Mas agora nós já temos, inclusive, relatório GEM abordando isso, você consegue acessar, né, para atualizar essa informação. E eu percebi que você utiliza bastante o Dornelas. Então, como você fala, fatores políticos, né, que são de países, não é só do Brasil, e com certeza aí vocês gostariam de publicar num journal, né, internacional, A1, A2. Então é interessante, ao invés de utilizar Dornelas, utilizar artigos do Web of Science, do Scopus, que são reconhecidos internacionalmente, porque vai dar muita mais robustez no artigo de vocês e a maior aceitação, porque é o que eles procuram para aceitar aí a publicação, tá? Então são somente duas sugestões, claro que caso você né, veja que se é o último, as sugestões, então são as duas contribuições aí que eu anotei, tá bom? Com certeza serão úteis. Sim. Bom, então parabéns, vamos lá então, agora a apresentação do Eduardo, e aí nós finalizamos a nossa sessão com as contribuições para o artigo dele. O tema do nosso trabalho é as dimensões do modelo de excelência de gestão no desempenho da inovação nas micro e pequenas empresas do Distrito Federal. As organizações elas têm buscado a inovação como forma de obter vantagem competitiva. Inovar tornou-se um fator de sobrevivência e crescimento sustentável. Encontrar novos métodos de execução de processos, desenvolver novos produtos e serviços, maximizar resultados e melhorar o desempenho organizacional são metas que se estabelecem diariamente, dada a dinâmica do mercado em que as empresas se encontram. As micro e pequenas empresas elas têm recebido do SEBRAE o apoio para desenvolver a inovação por meio de um programa de agentes locais de inovação, que é o programa ALI, cujo objetivo é fortalecer essa prática de inovação, para identificar oportunidades para inovar, e cuja principal ferramenta utilizada nesse trabalho é o radar de inovação. A questão desse trabalho é quais dimensões do modelo de excelência gerencial influenciam o desempenho inovador das micro e pequenas empresas no Distrito Federal. O objetivo é analisar dimensões do modelo de excelência gerencial que influenciam o desempenho inovador das micro e pequenas empresas no DF, e o objetivo específico é investigar as percepções dos agentes locais de inovação ALI sobre pontos fortes e fracos do programa
desse programa, bem como apresentar recomendações para o seu aperfeiçoamento. Uma teórica que nós vamos trabalhar com o Programa de Agentes Locais de Inovação ALI, o Radar de Inovação com suas 13 dimensões e o Modelo de Excelência e Gestão, MEG. Esta pesquisa utilizou o método de estatística de regressão múltipla e análise qualitativa, o QCA. Nós trabalhamos com 940 micro e pequenas empresas, trabalhamos os casos extremos, 20 casos extremos, sendo os 10 que tiveram melhor performance, com maior índice de sucesso, e os 10 com a pior performance, aqueles que tiveram o maior índice de fracasso. E aqui nós temos o quadro com 940 microempresas, os 20 casos extremos, são 10 de sucesso e 10 de fracasso. Tem a nossa hipótese, que os questionários, trabalhamos com questionários e as observações. Para fazer a análise, utilizamos a regressão múltipla e equações lógicas, e para encontrar depois, em seguida, as evidências empíricas, fazer as análises de resultados, verificar as contribuições de pesquisa e fazer nossas conclusões com as limitações e as linhas de pesquisas futuras. O instrumento de coleta de dados é o questionário, o radar de inovação, o modelo de excelência em gestão, o software utilizado pelo SPSS e o Tausmana. A hipótese é que as dimensões teóricas do radar de inovação, elas têm efeito, elas influenciam o desempenho empresarial. Essa é a nossa hipótese. Aqui, quando a gente faz a regressão múltipla, a gente percebe aqui que o Q quadrado é de 0,384, significa que as variáveis independentes, elas são responsáveis por 38,4% da variação do desempenho inovador. Aqui já, quando verificamos essa comprovação da ANOVA, o resultado da análise da variância nova, ela comprova que foi significativo, menor que 0,001, portanto, o modelo adere significativamente aos dados. E aqui continuando aqui com a regressão múltipla, nós observamos que apenas 3 das 7 dimensões exercem uma contribuição significativa no modelo, que nós temos aqui, olha, clientes, a informação e conhecimento, e as pessoas, que está aqui com 0,017, mais se aproxima. Então, a análise mostrou que apenas 3 das dimensões que catalisam a inovação têm impacto suficiente ou necessário na gestão das micro e pequenas empresas do Distrito Federal, que são clientes, pessoas, informações e conhecimento. Aqui, quando a gente trabalha o radar de inovação, com os piores e os melhores desempenhos, a gente identificou que a variável pessoa, ela teve destaque pelo capital humano representar o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que favorecem o desempenho no trabalho. E, como conclusão, esta pesquisa analisou quais as dimensões do radar de inovação, do modelo de excelência e gestão, influenciam o desempenho empresarial das micro e pequenas empresas, e os resultados da análise de regressão, elas mostraram que apenas 3 das 7 dimensões realmente têm impacto suficiente ou necessário na excelência e desempenho e gestão das micro e pequenas empresas no DF, que são as variáveis cliente, pessoas e informação e conhecimento, demonstrando que a evidência empírica apoia parcialmente o modelo original na amostra. A teoria utilizada foi a divisão baseada em recursos, que suporta esse resultado a partir da premissa de que o desempenho das organizações é resultado dos recursos que são considerados como estratégicos. A análise qualitativa mostrou que as diferentes combinações de dimensões são condições necessárias e suficientes no contexto da inovação, para que seja possível obter uma vantagem competitiva. Para os casos extremos, a variável que influenciou o desempenho bem-sucedido foi pessoas. Esse resultado está relacionado com a literatura, na perspectiva de recursos únicos para vantagem competitiva. A análise mostrou ainda que, para melhorar o desempenho inovador,
deve ser utilizado estrategicamente os recursos tecnológicos e de conhecimento, para que as redes de recursos proporcionem um desempenho revolucionário, um desempenho inovador. Uma limitação dessa pesquisa é que a regressão múltipla e o QCA podem informar se as demais variáveis influenciam a dependente, porém não explica os motivos da relação entre uma abordagem qualitativa com entrevistas ou análise complementar. A gente pode indicar que é uma entrevista e ela seria uma análise complementar que ajudaria a aprofundar essa análise. Para o trabalho futuro, sugere-se que a utilização de métodos estatísticos mais robustos para analisar a base de dados total, ou seja, mensurando, além da influência, qual o grau, o valor de cada variável do radar de influência da inovação no desempenho. Era isso. Muito obrigado. Parabéns, Eduardo, pelo artigo, pela apresentação. Vou abrir a discussão para vocês, depois eu venho com a minha contribuição. Kenny, pode começar. Primeiros mais novos, vou fazer o contrário. Maldade, hein? Colocar a Xênia É, duas vezes como duas primeira. vezes primeiro, né? Mas vamos lá. Também achei o tema muito interessante. Eu lembro que teve alguns colegas também que estudaram o Sebrae, teve um colega meu do mestrado que foi Ali, foi agente de inovação, né? Então, ele desenvolveu em uma das disciplinas um artigo analisando dos aspectos do Ali. Então, acho que eu já conheci o Sebrae também, mas acho que é muito interessante essa parte da inovação que eles trabalham, né? Então, acho que é muito relevante também. Não conhecia essa qualitative e comparative analysis. Eu vi que teve um workshop falando dela, só que no SEMEAD agora, né? Eu acho que teve. Mas eu não lembro se foi presencial. Eu acho que acabou sendo presencial. Não sei porque eu não participei, mas eu vi que tinha. Eu nunca tinha ouvido falar, então, assim, é muito novo também. Não sabia dela. Então, acho que foi muito interessante conhecer também. É, eu fiquei com algumas dúvidas, assim, porque eu comecei a ler o trabalho e eu tinha entendido que era um trabalho quant, né? Só que na introdução, é, você fala que usa uma abordagem qualitativa. E aí, na metodologia, fala que é quantitativa. Então, eu não sei se é qualitativa por conta desse tipo de abordagem, né? Essa QCA. E talvez rever que seja ou quanti-quali ou quali-quanti. Tem que ser um método misto aqui, já que você usou tanto qualitativa quanto quantitativa na análise também, né? E aí eu fiquei com a dúvida que em algum momento aqui, deixa eu ver o que eu botei aqui, de saber de onde foram os dados que foi analisado. Porque em algum momento, aqui, fala que foi da cidade do México. Aí eu fiquei sem entender. Eu achava que era do Brasil. E aí no texto do artigo, porque o Ali, né, o Ali, o Sebrae, uma empresa brasileira, eu não sabia que tinha a ver. Então eu fiquei com essa dúvida de por que os dados foram da cidade do México. E como é que você fez? Porque o radar da inovação, ele tem pontos específicos para analisar, né, a inovação dentro das micro e pequenas empresas. Então, eu fiquei um pouco na dúvida em relação a isso. E uma sugestão também, como os dados são muito interessantes, de talvez, para uma nova versão, explorar um pouco mais dessa análise da QCA, futuramente, porque eu acho que a análise realmente dá um foco mais na parte quantitativa. E aí eu fiquei com vontade de ver mais como é que seria essa análise qualitativa comparativa, né? No texto, como é que seria, é, e que eu acabei não vendo muito, né? Digo que foi mais a parte
quantitativa, porque aí tem os gráficos e tudo mais. Mas eu senti falta, até para entender melhor como é que pode ser utilizada, porque eu não conhecia, então já é uma metodologia nova e que pode ser usada, né? Então, acho que seria isso, assim, essas foram as dúvidas mais que eu tive, que talvez possam ser contribuições para incluir no texto de para uma nova versão que você vai mandar para uma revista, por exemplo, né? Acho que seria interessante pontuar esses dados de forma mais clara. Tranquilo, Tiene. Na realidade, era uma pesquisa quali-quant, porque na Universidade de Informação ele tem observação também. Aí, a quali fica mais por conta do QCA, que é a análise do QCA. Mas aí tu tem razão, ela precisa ser trabalhada, explorada um pouquinho mais aí. Essa pesquisa foi feita no Distrito Federal. Ali são 940 empresas que foram feitas no Distrito Federal. Na realidade, o meu filho dava aula lá, e aí a gente fez trabalho, e ele veio com a colaboração dele lá, porque também não é fácil a gente ter acesso a essas empresas aí. Mas é isso aí. Ah, entendi. Então, no caso, essas empresas são empresas do Brasil. Isso, todo dela do Distrito Federal, Brasília. Ah, entendi. Agora ficou claro para mim. É, realmente, a gente, para coletar dados, por mais que seja dados secundários, Uhum. né? A gente tem uma certa dificuldade ainda que as empresas são muito fechadas em todos os sentidos. Então, todo mundo que vai coletar dados tem algum. Porque tem medo de. Às vezes pergunta, você vai fazer o que com o dado da minha empresa? Porque tem que saber isso aqui e não sei o quê. Aí eles não querem que a Verdade. gente tenha acesso. Ainda tem muito esse bloqueio, realmente, no Brasil em relação a isso. Eduardo, parabéns. Eu, sim, sou fraco em quant, viu? Mas eu observei também a questão quali e quant. Eu acho que se você conseguir mostrar mais a questão quali inicial lá, eu acho que o seu trabalho fica mais Uhum. esclarecido. Mas toda vez que fala de inovação, eu penso que dois temas que eu gosto muito, inovação e criatividade, né? Porque são duas coisas que, na minha opinião, estão interligadas, né? Eu vivo de carona na ArcelorMittal, que ela tem assim uma bagagem de cursos que ela oferece gratuitamente sobre criatividade e inovação. Então, eu me cadastrei lá, toda vez que tem alguma coisa à distância eu faço. De tanto fazer à distância na época da pandemia, né? O primeiro evento que teve presencial no Brasil deles, em Belo Horizonte, eu fui convidado para cima das pessoas a participarem, que assistia, participavam de todos os cursos, e perguntava, dava palpite, né, no chat, tudo. Então, e escolheram poder ser um dos 300 que podiam participar presencialmente depois que voltou. Então, é um tempo que me fascina. Quando eu falo assim, olha, um pequeno e microempresário, né? Quando você traz clientes, pessoas, informações e conhecimento, que teve impacto significante, olha, na minha opinião, leiga, né, sem um estudo igual você fez, é uma grande coisa, porque todo mundo quando olha o pequeno e microempresário no Brasil, olha com um olhar negativo. Ah, esse cara não quer informação Uhum. contábil, esse cara não quer fazer planejamento, esse cara não quer, sabe? Tudo que eles olham, ao invés de perceber o lado positivo deles, né, do nicho que eles podem oferecer, ficam julgando negativamente. E quando você me fala isso, olha, essa vertente de clientes, pessoas, informação e conhecimento que gerou mais impacto, me conota um poder de falar já, sem nenhum estudo, ao contrário do que todo mundo falou. Opa, peraí, não é bem assim. Então, sabe assim, isso aqui já seria um grande resultado do seu trabalho, de uma contribuição social muito grande. Mostrar, talvez na sua conclusão, sabe assim, em algum lugar do trabalho, mostrar que isso vai talvez em desencontro da fala do senso comum, mas acompanha a fala do senso científico. Eu acho assim, sabe, a sua conclusão, se você pudesse dar uma vertente disso, seria Uhum. muito legal, porque, sabe assim, de fato, as pessoas leigamente falam uma coisa, mas o seu estudo trouxe. Sabe, mas são só 4 coisas, não são 4 grandes coisas, que é a vertente do cliente, que é a vertente de pessoas, a informação principalmente, né, e o conhecimento, quer dizer. E tudo isso, cara, na minha opinião, está ligado à inovação tranquilamente. Se não estiver ligado, associado. Então, assim, eu acho que tira um pouco, quebra um pouco, né, essa fala de consultores, empreendedores, pessoas que estão no mercado falando que os pequenos e microempresários não têm atenção, não se olham para isso. Quer dizer,
Então, só, na minha opinião, essa contribuição aqui já é fantástica. Eu acho que você podia enfatizar, sem juízo de valor, igual eu fiz aqui agora, né? Mas colocar porque é um trabalho que vai ter... E quando você fala dos recursos tecnológicos, né, e de conhecimento, que você mostra no seu trabalho lá, você falou isso, nós temos N realidades. Talvez o Distrito Federal, quando eu penso no Distrito Federal, tem uma cidade satélite também, né? Tá, aquela todo Uhum. eixo que está lá, né? Tem pequenos empresários que ainda são insuficientes em muitas coisas, né? Vamos falar assim. Tem. Não é só nos outros lugares, não. Porque quando a gente olha Brasília, a gente olha como uma coisa assim, a gente pensa que é diferente da realidade brasileira, né? E na verdade não é. Na verdade também tem os mesmos problemas que todos nós temos, só que está mais perto da capital do Brasil, mas tem os problemas, né? Padrão de vida mais caro, todas as coisas que são associadas àquela região lá que de vida econômica, né? Vamos falar assim. Então, assim, os recursos tecnológicos, eu vejo, até no meu trabalho do dia a dia, que até em grandes empresas familiares que estão se tornando, preparando para ser SA, que já saíram de uma condição de contabilidade de lucro presumido pelo real muito mais estruturado, já estão se internacionalizando, por exemplo, né? Que é o mesmo problema que sofre. Então, assim, não acho que é uma coisa assim que seja específica, né? Desse tipo de empresa. Eu acho que é mais cultural. Por exemplo, olha, eu tenho uma dificuldade muito grande, eu tenho uma facilidade muito grande com tudo que é rede social. Oscar, senta aqui agora, vamos fazer uma fórmula no Excel. Eu tenho que parar umas 2 horas para poder fazer desenvolver. Então, eu tenho uma facilidade aparente com tecnologia, mas quando ela depende de um estudo, um aprofundamento, eu tenho dificuldade. Os meus filhos brincam comigo. Eu tenho um filho que faz doutorado em física na USP. Yuri, estou precisando disso. Ah, pai, você vai me pedir isso para mim? Que para eles é muito fácil, mas para mim não é muito fácil. Só que quem está na cabeça das empresas no Brasil, né, estão na geração assim de 40, 65 anos, mais ou menos 70 anos, né? Estão na cabeça. Muita gente começando, mas muita gente que está já passando de fase, não sei. Então, acho que a questão de recursos tecnológicos e conhecimento associado, né? As pessoas têm medo de inteligência artificial, não é o contrário, vamos usar para aquilo que for benéfico, né? E trazer, associar, não ignorar, porque daqui a pouco você vai ignorar, vai estar na frente. Eu acho que você devia dar só essa vertente do seu trabalho, que essas 3 áreas, que nem clientes, pessoas, informação e conhecimento, já desmistifica muito as pessoas poderem falar que os pequenos e microempresários não estão aí, né, sentindo as coisas. Esse impacto já mexe com eles, já muda a vida deles significativamente. Acho que a contribuição seria essa. Eu quero reler seu trabalho, porque quando você apresentou ali, me trouxe coisas diferentes do que quando eu tinha lido seu trabalho. Então, eu vou reler ele pensando, e vou depois entrar no YouTube, assistir sua apresentação de novo, poder acompanhar e ver na minha cabeça que se fechou tudo mesmo. Ok? Parabéns. Ah, beleza. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tive no Maranhão agora nas últimas férias e me surpreendeu com a participação, porque aqui eu estou falando do Sebrae, mas tem um sistema S, e tem uma coisa, tem um desses órgãos do governo que está fazendo um trabalho fantástico, não é no Brasil todo. É o Senar. Eu fiquei encantado com o que eles estão fazendo lá no interior do Maranhão, na minha região, uma região pobre. Aí o pessoal trabalhando com hidroponia, fazendo aquela ordenha mecânica, plantando horta ali ao redor, ali na periferia da cidade, um sistema de microirrigação, gotejamento. E digo, não é possível que isso está acontecendo na minha cidade aqui. E ele dando curso, fazendo curso de técnico com aquele pessoal ali, fazendo feirinha com a agricultura familiar, com palestra, várias palestras ali. Rapaz, eu fiquei encantado com aquela coisa ali. Como é que a coisa está acontecendo? São pessoas pequenas, simples ali, que de repente eles falam com empolgação dessas inovações, dessas conquistas que estão tendo ali. E aí eu fiquei muito encantado com aquilo lá. Então, eu acho que a gente tem uma esperança muito grande aí daqui para frente. E o que é inovar para cada pessoa, né? Não. Às vezes a gente pensa, aquele cara, não, mas você acha que você fez, melhorou, mas você acha que isso é uma inovação? Mas para aquela comunidade, para aquela região, para aquela gestão, é um modificador de águas, é uma coisa que vai alterar comportamentos e vai trazer resultados, né? Então a gente não deve nunca jogar
o que a gente tem como característica de inovação, né? Às vezes uma coisa tão simples, como que a pessoa pensou nessa simplicidade e em tantos anos de vida eu nunca pensei numa coisa assim. E uma coisa tão simples trouxe tantos resultados bons. Quer dizer, a inovação, né? Ela não tem que ser grandiosa como a gente pensa na cabeça da gente. O que é o modelo de inovação? É um simples ato, né? Uma simples Uhum. modificação. E eu conheço o Senar desde a década de 90, porque eles são fantásticos, né? Eles fazem coisas assim que a atividade de agronegócio de pequeno porte ganha muito com eles lá. Então, são pequenas inovações que você às vezes vai fazer, né? Que você vê, às vezes, uma criança fazendo, trazendo uma ideia para o pai dele e que vai resolver N problemas. Quer dizer, a inovação ela não tem um padrão, né? De que ela tem que ser uma grande invenção. Não. Uhum. Aliás, uma pequena invenção, uma pequena inovação pode tornar para aquela pessoa uma grande conquista, uma grande modificação de comportamento. É muito importante a gente saber disso. Olha, grandes contribuições, né? Eu também havia reparado que a Xenia falou, Eduardo, na página 5 do seu artigo que está conosco, a última palavrinha é na Cidade do México. Então, também era uma das Ah, minhas dúvidas. aquilo ali eu acho que foi um outlier. Vou permitir esse toque aí. Então daí, né, realmente não fala mais nada, só ali, né, Ah, Xênia? Então, realmente a gente fica assim, mas será que é de lá ou é daqui? Que dá a entender que é daqui, não, daí daqui a pouco, não, né, ótimo. aparece. E quando você fala sobre os trabalhos futuros, né, as sugestões, vai um pouquinho, de repente a forma como está escrita, pelo menos eu entendi assim, não sei se né, os demais colegas entenderam assim, vocês sugeriram a utilização de métodos estatísticos mais robustos para analisar as 940 microempresas. A forma como foi colocada dá a entender que mesmo vocês analisando as 940, a técnica de vocês, né, os métodos estatísticos não foram tão bons assim, então de repente acaba meio que matando um pouquinho todo o trabalho que vocês tiveram, que o trabalho está bem estruturado, está legal. Então, de repente, rever a forma como foi colocada no Hum. finalzinho sobre as sugestões do trabalhos futuros, porque dá a entender isso. Olha, o que nós fizemos não está tão bom, então utilizem métodos estatísticos melhores do que os nossos. E não é esse o intuito, porque o trabalho de vocês está excepcional, está bem estruturado, né? Está bem já robusto. Então, de repente, a forma como foi colocada. Sabe que isso aí puxando um pouquinho o espeto aí para a Quali, eu estou sugerindo as entrevistas ali, porque a entrevista você consegue ver a percepção, quando você faz quando você vê a relação ali, os índices, os números ali, e a gente pode até incorrer naquilo, por exemplo, que aconteceu no trabalho do Oscar, da equipe dele lá, que aí a gente vê que eu estava questionando ali, mas a gente não entende. De repente, tudo faz um sentido. Quando você faz a análise estatística, faz um sentido. Mas a análise qualitativa, ela ajuda a gente, às vezes, até explicar melhor essas coisas, assim, quando tem assim, alguma variável, alguma coisa que está assim, um pouco. Não, essa aqui não estou engolindo muito bem, está entrando meio atravessado. Quando você faz a entrevista, a percepção, a fala das pessoas, ajuda a gente a interpretar melhor ou até corrigir, às vezes, alguma coisa que a análise estatística, de repente, enviesa um pouco ali, e a gente pode corrigir. Não, mas eu estou anotando bem que eu vou ajustar aquilo lá, de repente eu colocar aquilo de uma forma assim, mais, olha, tudo bem, a análise já traz algum resultado bom aqui, mas pode melhorar ainda mais com um aprofundamento mais qualitativo ali, através das entrevistas. É uma sugestão. Sem Ui, depreciar caramba, a outra análise, né? Tá certo. já está tão robusto, quer mais ainda, mas tudo bem. Gostaria de saber se vocês têm mais alguma contribuição, querem comentar algo para Eu vocês quero ficarem. comentar, só que eu participei do Enampad, do Angrade e agora do SEMEAD, mas eu estou vendo que esse trabalho, quando está fazendo aqui remoto, assim, a riqueza de troca, assim, eu acho que é muito maior do que quando a gente está na sala. Porque a gente tem para quem está falando assim entre amigos, numa família, assim, e termina, eu acho que fica muito mais rico assim a discussão. Eu acho fantástico assim, esse tipo
de interação. Eu também gosto bastante. Não se esqueçam, por favor, de responder o questionário da avaliação da nossa sessão. São só 2 perguntinhas, bem rapidinho, tá? Bom, ninguém mais quer falar mais nada? Oscar, quer Eu só quero falar? agradecer também. E, na verdade, para a gente sair, que agora estou lançando um livro hoje à noite, e tem que estar lá às 18 horas para poder soltar as fotos todas, que é um dicionário de normas brasileiras de contabilidade, a segunda edição. Tem uma vertente social muito legal, porque a gente faz um acordo com a editora, né? Nós fizemos 1.000 na primeira edição, e eles tinham que fazer 1.500, e 500 seriam doados para estudantes que não podem comprar. Ah, E agora nós temos a segunda edição atualizada, 1.000 serão vendidos, mas 500 terão que ser doados para estudantes que não podem pagar. Entendeu? A gente Nossa, não quer um resultado com o livro em termos de dinheiro, né? Mas a gente quer que ele tenha uma abrangência e aí foi da primeira edição, foi para o Brasil inteiro, para muitas pessoas, e a gente fez um trabalho legal. Então, hoje à noite é a segunda edição que nós vamos estar lançando e, graças a Deus, está aí muito bom, né? ai, Tá ok? parabéns! show Obrigado. de bola. Claro, né? Mas muito obrigado, parabéns, Xênia, parabéns, Eduardo. Obrigada a vocês Daniela, também. parabéns pela sua tranquilidade de moderar, né? Tem um pessoal que vai Obrigada. moderar que quase bate na gente. Você foi muito tranquilo, muito obrigado, viu? Né? Imagina. Parabéns. Valeu, pessoal. Foi muito bom compartilhar com vocês. Obrigada Obrigada. aí por tudo. Eu que agradeço por vocês contribuírem. Prazer enorme ter conhecido vocês. Espero vê-los novamente, mas em algum outro evento. Eu agradeço porque realmente ontem eu fui primeira vez líder de sessão, hoje já estava aqui, né, aguardando a moderação, não veio, mas eu acredito que nós conseguimos levar da melhor forma possível. Então, muito obrigada e parabéns para vocês, que eu vejo aí os artigos de vocês nos seminais e utilizem vocês como referência, tá bom? Ah, tomara. Muito obrigada. Ó, já mandei minha avaliação aqui. Obrigada. Ah, só 2 Tchau, perguntinhas. gente. Ah, tchau. Até mais. Tchau.